Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, como algumas pessoas tava perguntando bastante sobre essa questão pra mim, que é a questão do dízimo, se a Umbanda concorda ou não concorda com isso, se a Umbanda tem uma visão diferente sobre essa questão do dízimo, essa questão de 10%, enfim, eu resolvi falar um pouquinho sobre o dízimo, tanto na visão da Umbanda, quanto também na minha visão, na minha opinião. E é claro que eu vou falar entre outras coisas também. Lembrando que é um vídeo rápido, um vídeo simples, mas eu vou falar para vocês aqui. Pessoal, vamos lá. O dízimo, o que é o dízimo? O dízimo é a entrega daquilo, de tudo aquilo que você ganha, tá certo? Uma certa quantia, ou seja, 10%, 20%, 5%, enfim, é a entrega daquilo, de certa porcentagem daquilo que você ganha, sendo doado para a igreja ou para a espiritualidade de uma forma geral. Ou seja, não propriamente o dízimo, né, ele deve ser dado à igreja, tá certo? Ou seja, ele não deve ser dado propriamente para o pastor, ele não deve ser dado propriamente para o padre ou para a igreja, vamos assim dizer. O dízimo, né, pelo menos bíblico, é como se fosse necessário você dar alguma porcentagem daquilo que você ganhou para Deus, certo? Ou seja, porque é como se fosse dessa maneira. Eu tô falando de uma questão um pouco mais bíblica, tá certo, pessoal? É como se fosse dessa maneira que Deus te deu, né, aquele trabalho, Deus te deu saúde, Deus te deu isso, te deu aquilo, então nada mais justo do que você pegar uma certa porcentagem e dar para Deus. E como que a gente dá esse dízimo para Deus? A gente dá esse dízimo em forma de uma cesta básica, que a gente pode dar para alguém que precisa. A gente pode dar esse dízimo auxiliando, ajudando alguém de alguma forma. Isso é a visão católica. As pessoas que acreditam, né? Zé, é o gatinho, né? As pessoas que acreditam que o dízimo ele deve ser feito somente para a igreja é de uma forma errada, porque querendo ou não, o dízimo é para ser dado a Deus e não propriamente à igreja, não propriamente a um estabelecimento, tá bom? Ah, Patrick, eu tenho uma visão diferente, eu sou evangélico, tudo bem, né? Eu tô falando numa questão geral, certo? Até mesmo que está escrito na Bíblia. Agora, na minha opinião, eu vou dar a minha opinião agora, que além de ser entregue, que pode ser entregue, né, de outra forma para Deus, como uma cesta básica, enfim, o dízimo também ele é uma questão importante que a gente deve entender que o dízimo ele também é dado para Deus, então ele também pode ser dado para nós mesmos. Sim, vamos parar para entender o seguinte: como você vai pegar 10% do seu salário, que é para ajudar, quando você fala dar o dízimo para Deus, é você dar um auxílio ou dar ajuda para alguém, certo? Porque Deus está te ajudando, então você ajuda alguém. Só que existe aquela questão, você não tem como, né? Você não tem nada, você precisa ser ajudado. Então nada mais justo do que você pegar aqueles 10% que às vezes você vai dar para alguém ou dar para a igreja e dar para si mesmo, tá certo? Não só de uma questão financeira, o dízimo ele não é só uma questão financeira, certo? Como uma questão também o quê? Não só materialista, mas como uma questão psíquica, psicológica, vamos assim dizer. Exemplo, se você está bem psicologicamente, se você está bem no seu mental, se você está bem na sua vida amorosa e emocional, então por que não doar esses 10% também da sua vida para Deus? Entendeu? O dízimo, ele não está ligado só na questão do dinheiro, viu, gente? O dízimo, ele também está ligado nessa questão do tempo. Se Deus te deu tempo, né? Se Deus te deu amor, carinho, por que não dedicar pelo menos 10% disso tudo para Deus? Como? Indo numa igreja orando, né? Ajudando alguém a atravessar a rua, auxiliando, dando conselhos para uma pessoa. Este é o dízimo. Na minha opinião, o propósito do dízimo é isso. Porque o dízimo é como se fosse Deus te deu, então pega uma parte e devolva para ele. Mais ou menos nesse sentido. Então a gente não pode falar só do dinheiro, tá certo? A gente pode falar de todos os sentidos. A gente pode falar do amor que Deus deu pra gente. Então a gente tem que separar sim, né, 10% do amor e voltar para Deus. A dedicação que Deus deu, o tempo que Deus... Então, é a nossa vida toda, não propriamente o dinheiro. Então, às vezes, algumas pessoas separam lá 10%, entregam para a igreja e acham que já está fazendo a sua obrigação.
Claro que não, gente. Às vezes nem precisava de você dar o dinheiro para a igreja, mas cadê a sua dedicação? Cadê a sua palavra? Você está levando realmente a palavra de Deus para os outros? Será que realmente você está dando o dízimo correto, né, para Deus? Às vezes você não está dando o dízimo para Deus. Às vezes você está dando o seu dízimo, o seu tempo para outras pessoas e não necessariamente para Deus. Vamos analisar um pouquinho sobre essa questão. Agora vamos falar dentro da Umbanda, né? Primeiramente, a questão do dinheiro dentro da Umbanda, que é o dízimo, dinheiro, existe? Sim, existe. Por que existe esse dízimo? A primeira coisa que a gente tem que entender que é você que é umbandista, você que é candomblessista, o dízimo ele existe a fim de ajudar e auxiliar a casa e o terreiro. Ou seja, dentro da Umbanda a gente já diz propriamente dizendo, você tem que ajudar em quantia para ajudar a pagar as contas. A gente não fala que é um dízimo, a gente fala que é uma mensalidade. Pronto, aí é a mensalidade. Não é nem dízimo, é mensalidade, é obrigação do médium. É a obrigação de você que frequenta um terreiro. Por que é a obrigação de você que é médium faz parte do terreiro? Aquele terreiro tem conta de água, aquele terreiro tem conta de luz, aquele terreiro tem um pai de santo que tem que se dedicar 24 horas, né? Ele não pode, às vezes quando ele vai trabalhar, aí tá lá o filho, o médium, né, ligando pro pai de santo, ele perde o emprego. Ou seja, sim, é obrigação do médium dar a mensalidade. Eu não vou falar que seja o dízimo, mas a mensalidade é. Mas também é tudo esclarecido, é tudo bem claro. Olha, você tem que ajudar na casa, você tem que ajudar na mensalidade, certo? É isso que você tem que fazer. Agora, o dízimo dentro da Umbanda em si, isso é considerado um dízimo? Isso é pegar os 10%? Não, gente. A Umbanda e o Candomblé não falam, ó, você tem que pegar 10%. Você tem que pegar... Não, a Umbanda não fala isso. A Umbanda, ela fala, ó, você tem condição de dar a mensalidade? Ah, não, não tenho. Ó, calma que a gente vai trabalhar, a gente vai te ajudar. Quando você tiver condição, você vai dando. Se você não tem condição, como que você vai dar alguma coisa? A Umbanda, ela não força você a isso, entendeu? Agora, entrando na questão do dízimo na Umbanda, é como eu falei, né? Existe o que? A dedicação. Aí sim é uma cobrança. Aí existirá sim uma cobrança da Umbanda. Que para nós o dízimo é isso. O dízimo não é o dinheiro, certo? Para Umbanda o dízimo não é o dinheiro. Porque, sinceramente, o dinheiro a gente precisa para quê? Para crescer, para ter algo material, enfim, né? Para pagar a conta e por aí vai. Então, não é ligado ao dinheiro. O dízimo para Umbanda e para o Candomblé não é ligado ao dinheiro. E mais ligado ao que? Ao espiritual. É onde que entra o que eu falei. Olha, a dedicação dentro do terreiro, o cumprir com as suas obrigações, é separar parte do seu tempo para se dedicar ao espiritual. É separar parte do seu tempo para se dedicar para outras pessoas que precisam. Ah, não precisa do seu dinheiro, gente. Não precisa de você pegar R$ 200 lá e dar para alguém. Não, não precisa de você pegar R$ 200 e dar para o terreiro. Não precisa. O dízimo não está ligado aí. O dízimo ele está ligado de você doar uma determinada parte da sua vida, uma determinada parte do seu emocional, enfim, para dar para Deus. E para Umbanda e para o Candomblé, Deus está nas outras pessoas. Entendeu? É nesse sentido propriamente dizendo. Então na Umbanda o dízimo em si, dinheiro, não existe. Existe a obrigação, sim, da mensalidade, mas isso não é dízimo, a obrigação tem. E, como também tem terreiros que não cobram essa mensalidade, certo? Propriamente, no terreiro que eu abria lá em Minas Gerais, que agora está sendo levado por outra pessoa, não cobrava o dízimo. Ou seja, não cobrava o dízimo não, né? Não cobrava mensalidade, certo? Não tinha cobrança de mensalidade. Ou seja, eu arcava com todas as contas dali, gente. Eu, como pai de santo do local, como sacerdote, eu arcava com todas as contas. Isso é certo, Patrick? Tá fazendo mais caridade? Gente, caridade, gente, tá certo. A caridade você faz. Mas quem que tá sofrendo com isso? Quem que sofria com isso? Era eu que sofria, porque eu tinha que arcar com tudo, com água, com luz, com tudo, né? Com IPTU, enfim, eu tinha que arcar com tudo. Então, é errado sim. Tá num terreiro, você que é médico, você que tá ali, que frequenta, você que faz parte da corrente, você tem que ajudar nas obrigações sim, que é água, luz, enfim, tem que ajudar, certo? Não é um dízimo, é uma obrigação, tá certo? O dízimo não, o dízimo é algo que você vai levar pro resto da sua vida. O resto da sua vida. Se você sair do terreiro, você vai ter que continuar pagando o dízimo. Não dinheiro, como eu falei, mas sim nas atitudes. Outra coisa
interessante e importante que eu vou dizer, que é o seguinte, quando a gente fala dízimo, né, eu falo de obrigação porque dízimo para mim não é uma obrigação em si, tá certo? Como eu falei, dízimo não é uma obrigação, é uma coisa que a gente deve sim dar, a gente deve doar a Deus, certo? A Deus, são as pessoas e os semelhantes, certo? Mas pessoal, é isso, um vídeo rápido, curto, espero que vocês tenham entendido sobre essa questão do dízimo. Deixa aí o seu comentário também, deixa a sua opinião, o que você acha sobre o assunto, tá certo? Lembrando que a sua opinião, a sua sugestão é de grande valia aqui pra gente, tá certo? Pessoal, outra coisa importante, você que não frequenta um terreiro, você que, não, eu só vou fazer uma visita, eu vou lá fazer visita, eu não sou médio, eu não sou um médio que está a todo momento no terreiro, mas sempre eu estou visitando ali o terreiro, eu vou fazer uma consulta com uma entidade, enfim, eu converso com o Pai de Santo. Você em si, você não tem obrigação nenhuma, certo? Com aquele terreiro, porque aquele terreiro ali, ele é caridade, né? Ele tá ali para te ajudar, então você não precisa pagar nada, certo? Você não precisa pagar por uma consulta. Não. Se caso um terreiro cobrar uma consulta de você, gente, tá errado, né? Mas tudo bem, você vai naquele terreiro toda quarta, toda sexta-feira, conversa com os Exus, conversa com os pretos velhos. Gente, põe a mão no coração. Perceba que aquele local, né, ele tem gastos. Você vê que tem ali uma pombagira que usa uma vela, um preto velho que usa fumo, que usa uma bebida. Então, por que não tocar no seu coração? Não é uma obrigação, certo? Lembrando, não é uma obrigação. Você que vai fazer uma visita, não é uma obrigação. Mas por que não? Não, eu vou levar um saquinho de vela, né? Vou levar uma caixinha de vela. Não, vou levar um cigarro para dar para os Exus. Vou levar um pó de café, né, para ajudar lá a casa, para ajudar o terreiro. Eu não sei se eles estão precisando, mas eu vou levar, de qualquer jeito é uma ajuda. Então, gente, isso é de cada pessoa. Obrigação realmente você não tem. Mas vamos parar para entender, você está sendo ajudado, certo? Por que não você não pode auxiliar de alguma forma, certo? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado a todos, né? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo com outras pessoas, para o pessoal entender qual que é o real propósito do dízimo, certo? Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo e até a todos.